Nath. Muito bom dia para vocês. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa manhã. E vocês não erraram a oficina, né? Não é como ganhar dinheiro, é o propósito de juntar dinheiro, tá? Só para deixar claro. E nós tivemos um desafio, porque no ano anterior nós demos essa oficina e a gente deu um caráter mais prático, né? Que inclusive daremos hoje também, na segunda parte que a Cecília vai conduzir. Porém, nessa oficina a gente também ficou incumbido de falar, digamos assim, dos conceitos e princípios bíblicos, né, por trás do assunto de finanças, de como usar o dinheiro, né? O pastor Paulo On falou de trabalhar, e uma das consequências do trabalho é você ser remunerado. Você pode ser mal remunerado, pode ser bem remunerado, mas você é remunerado. E aí o que você faz com isso? Então, o nosso objetivo é, numa primeira parte, falar, portanto, desses princípios, e para não ser muito chato, né? Então eu preferi fazer o seguinte, fazer um mapa mental, para que talvez fique mais fácil vocês entenderem as relações desses conceitos e princípios, tá? Então, eu gostaria de começar justamente pelo tema, né, da nossa oficina, que é juntar dinheiro, que também podemos entender como investir dinheiro. É outra forma que a gente pode ver, tá? Se eu invisto, o que tem de implicações nisso, né? Em primeiro lugar, eu junto dinheiro para ter bens. Não é pecado você ter bens, né? Desde que você use tudo isso para a obra de Deus ou consagre isso para Deus, né? Então, você pode ter muitos bens. E como o pastor Paulo On falou, né, ele ora para que vocês fiquem ricos. E eu oro para que vocês fiquem ricos, tenham muitos bens e vocês usem todos esses bens para Deus, para o reino de Deus, né? Porque também a gente junta dinheiro para fazer projetos de vida. Então, eu sou gerente de projetos, tá, de formação, e a Cecília também, né? Nós somos engenheiros de computação e gerentes de projeto também. Então, tudo que a gente faz na vida, na verdade, é um projeto. Uma viagem é um projeto que você faz. Você planeja e você executa, né? Qualquer coisa, na verdade, né, que exige trabalho, você organiza como um projeto. Então, os projetos da sua vida também dependem de juntar dinheiro. O que mais? Sonhos que vocês tenham. Eles podem ser bons, podem ser ruins, né, do ponto de vista de Deus, mas vocês têm sonhos e vocês precisam disso também, de acumular para realizá-los. Abençoar pessoas. A gente não junta só para a gente junta para abençoar pessoas também, para financiar a obra de Deus, né? Para aposentadoria. Vocês são jovens e talvez não estejam nem um pouco preocupados com isso, e esse é o maior erro, porque é hoje que vocês têm que estar preocupados. Porque hoje vocês são jovens, vocês têm os juros a favor de vocês. Vocês têm tempo, né? E se vocês não se preocupam com isso hoje, lá na frente, inevitavelmente, se você não morrer antes, vai ter que pagar a conta, né? Oportunidades para vocês aproveitarem. Eu sempre falo isso para os jovens. Deus vai dar muitas oportunidades para vocês. Se vocês não tiverem juntado dinheiro, o cavalo selado vai passar e vocês não vão montar, né? Então, pensem nisso, tá? Muito bem. Eu trouxe aqui um texto que fala exatamente de alguns desses princípios, né? Eu queria ler com vocês aqui, está lá em Mateus, quem não estiver enxergando, Mateus 25, 16 a 18 e 25 a 27. Diz assim: o servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor.
E aí ele disse, né, aqui já no versículo 25, tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Olha só que coisas interessantes, conceitos interessantes. Em primeiro lugar, ele fala para aquele que recebeu 5, que ele começou a investir o dinheiro. Então, é para a gente investir. E falou assim que o outro, né, o que recebeu 2 talentos, ele ganhou outros 2 trabalhando. Então tem que trabalhar para ganhar. E aquele que não fez nada, ele repreendeu e falou, pô, você devia ter pelo menos depositado no banco para ganhar os juros. Eu seria remunerado. Então, a gente tem que aproveitar os juros. E aí, eu destaco uma coisa importante aqui. Essa parábola, ela tem, obviamente, a aplicação primária dela é espiritual. Está falando de dons espirituais, está falando de responsabilidades que nós temos perante Deus, está falando de serviço a Deus, está falando de prestação de contas a Deus, das coisas que Deus nos deu em termos espirituais. Essa é a aplicação primária. Porém, a aplicação secundária, que é a que nos interessa, é financeira. E Deus nunca usa um exemplo, uma figura, uma imagem negativa de algo que ele reprova para ele ensinar algo que ele aprova. Deu para entender? Então, ele está provando que você invista, está falando que tem que aproveitar os juros, não deixar o dinheiro parado, e que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. São conceitos extremamente importantes, tá? Tudo bem? Vocês podem perguntar, tá? Eu estou falando aqui, mas vocês podem perguntar a qualquer momento. Bom, se eu voltar ali para investir, então, portanto, a gente poderia já parar aqui, né? Já acabou, tá? O objetivo era explicar qual é o propósito, está explicado, né? Porém, se a gente quiser ir um pouco além, nós podemos dizer que juntar dinheiro, ela é uma consequência de uma boa gestão que você faz do dinheiro. Mas não só isso, a boa gestão, ela também está relacionada a você dar o dízimo, porque isso é um mandamento de Deus. Tem muita gente falando contra isso, mas existe um fator lógico por trás de todas as discussões teológicas. Quem vai pagar a conta da igreja? Isso é real. Deus falou, a gente tem que sustentar a casa do Senhor. Então tem um fator lógico, para além de todas as discussões teológicas que possam haver, se é do Antigo Testamento, se é do Novo. O meu conselho para vocês é, deem o dízimo, saiam fora dessas discussões. Elas não levam a nada. E eu tenho certeza que vocês serão abençoados por darem o dízimo. Tá? Deem ofertas também, não só o dízimo. Né? Você pode ser um ofertante, uma ofertante generosa, tá? Para a obra de Deus. A gente também faz boa gestão para a gente desfrutar. Não só guardar, não só acumular, mas para desfrutar. Deus nos deu recursos para que a gente, sim, possa ir para a Disney, se esse for o seu sonho. E você não vai ficar com peso na consciência que você não deu esse dinheiro para missões. Mas dê dinheiro para missões também, tá? Se possível, a mesma quantia, ou mais. Mas não faça disso também algo que você fique se lamentando, falando, nossa, como eu sou pouco espiritual, olha só, eu estou aqui na Disney, eu podia estar matando, roubando, mas eu estou aqui na Disney, enquanto o missionário está lá no Paquistão sofrendo. Bom, eu quero dizer para você que ele sofre lá, e não sei se vocês viram missionário, né, o pastor Denis falar aqui, sobre muçulmanos, sobre a experiência dele, né, com muçulmanos e como ele é abençoado. Ele não é coitado, certo? Bom, além disso, então, a boa gestão faz a gente juntar, faz a gente pagar as contas, porque tem gente que não consegue pagar, certo? Mas a boa gestão faz a gente pagar. Ter uma vida também frugal. O
que é um conceito que talvez vocês não conheçam, o que é vida frugal, né? Calvino fala disso, de vida frugal, que é aquela vida que você usa o dinheiro, gasta o dinheiro com moderação. Então, não é nem aquele luxo, né, que ostenta, certo? Também não é você desprezar os recursos que Deus deu para você, achando que piedade, né, andar com Deus, é você ser pobre. Deu para entender? Então, é o equilíbrio disso. É saber usar o dinheiro. Então, para vocês terem assim, né, uma referência rápida, é assim, ó, viva abaixo do padrão que você poderia viver com aquilo que você ganha. Puxa, eu poderia comprar uma BMW com o que eu ganho. Mas, não, eu compro um carro nacional, que vai e vem, é ótimo. Pode ter ar-condicionado, pode ter trava elétrica, pode ter tudo. Entendeu? Mas assim, não precisa. Ah, eu poderia comprar? Poderia, mas eu acho que eu não preciso. Deu para entender esse exemplo? Isso é vida frugal, né? E como ferramenta, orçamento e disciplina. Duas coisas que talvez nós não tenhamos, e são ferramentas de uma boa gestão. Nós falaremos de orçamento e disciplina um pouquinho depois, a Cecília vai falar. Perguntas até aqui? Não? Então tá bom. Se a gente continuar o nosso mapa mental, a gente vai descobrir que a boa gestão, ela advém da mordomia. O que é mordomia? Somos mordomos de Deus. O pastor Paulo falou isso agora há pouco, né? Ele usou essa palavra mordomia, que é assim, é como se fosse um mordomo. Quem que é o mordomo? Na casa de alguém que é rico, que é o senhor, né? O mordomo é aquele que cuida dos bens desse senhor. Os bens não são dele. Ele sabe disso, mas ele se empenha em administrar e fazer o melhor para servir o senhor, esse seu senhor. Então, é a mesma coisa. Se a gente for lá no Salmo 24, capítulo 1, vai falar que tudo é do Senhor. Toda a terra. E nós, inclusive, que habitamos. Tudo é do Senhor. Então, esse princípio faz com que você entenda que o dinheiro que você ganha não é seu. Os bens que você tem não são seus. Você acha que são. Sabe aquele negócio? Parece que é. Mas quando você olha de perto, não é. Quando você olha de longe, também não é. Tá? Mas tudo bem. Mordomia é isso. Então, a mordomia faz com que você faça uma boa gestão. Você se empenhe nisso. Mais que isso, a mordomia, como eu disse, faz que você entenda que tudo é do Senhor e que o dinheiro é um meio e não um fim em si mesmo. Então, o que faz com que você entenda isso é a mordomia. Bom, antes da mordomia vem o quê, então? Bom, quem é um bom mordomo é uma pessoa contente. Tem contentamento na vida, né? É interessante isso, porque o contentamento, ele traz paciência para você. Você não tem você está contente com o que Deus te deu. Ah, mas é pouco. Ué, mas eu estou feliz. Eu não posso ser pobre e feliz com o que eu tenho? Posso. Então, o contentamento faz com que você tenha paciência para esperar pelas coisas, porque você não fica ansioso para acumular, certo? Faz também que você tenha prudência. Eu não vou me arriscar para ganhar dinheiro fácil, porque eu sei que isso não existe. Eu entendo da importância do trabalho. Também, eu sou uma pessoa grata se eu sou contente. Deus me deu isso. Puxa, obrigado, Senhor. Não só pelo alimento, mas por tudo que eu tenho. Sabe por que você é grato? Porque você sabe que você é generoso também, mas a gratidão vem de um coração que entende que Deus é gracioso, Ele está dando para você sem você merecer. Daí vem a generosidade de você compartilhar. Se você está recebendo sem você merecer, então você também dá para outros que não merecem. Interessante. Bom, o contentamento, ele depende da nossa identidade em Cristo.
Quem falou disso já aqui nessa conferência? Andréa Vargas falou. Pastor Tiago Mates falou disso também, né? Ele bateu nessa tecla, né? Da identidade em Cristo. Então, se você sabe quem você é em Cristo, você é uma pessoa contente. Sabe por quê? Porque você é salvo. E se nada mais existisse nesse mundo, você não tivesse nada, você fosse pobre, doente, assim, abandonado só. Se você entende que Cristo morreu por você numa profundidade, digamos assim, adequada, você já seria feliz e grato a Deus por isso. Eu sei que essa não é a nossa realidade, mas estou dizendo que o sacrifício de Cristo é sim suficiente para isso. Tá? Que mais que nos dá contentamento? Conhecer o Pai. Se você sabe que Deus é bom, é poderoso, é generoso, é amoroso, Ele se importa com você e Ele não vai deixar faltar nenhuma necessidade sua, então eu estou tranquilo, eu estou de boa. Né? Eu confio na providência. Eu sei que Deus não vai me negar as coisas que Ele disse na palavra de Deus que Ele vai me dar. Por isso eu não preciso orar, como o próprio pastor Tiago Mates falou, né? Restitui o que é meu, né? Entendeu? Não faça essa oração, né? Porque só vai vir a condenação. Eu não mereço. Isso não é um mantra. Você não precisa ficar falando todo dia, eu não mereço, eu não mereço. Não, isso é um princípio. Toda vez que você receber alguma coisa, você fala assim, Senhor, obrigado, porque eu não mereço. Não mereço nada. Merecia a condenação. O Senhor me salvou, agora eu sou filho do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, e o Senhor ainda me sustenta. E ainda me dá aqui uma família, me dá bens, me dá condições de realizar alguns sonhos. Né? Deus é bom demais. Bom demais. Agora, o que está por trás disso, da identidade em Cristo, conhecer o Pai, confiar na providência e saber que você não merece? É um coração cristocêntrico. Um coração transformado por Cristo e em transformação constante. Você se parecendo mais com Jesus a cada dia. Porque, veja, é interessante, né? Que Jesus, ele nos dá essa cosmovisão, a partir do qual nós enxergamos e lidamos com o dinheiro. Deu para entender? Então, se você tem problema com dinheiro, não fique só arranhando a superfície e lutando com isso. Você tem que fazer o caminho para ver aonde que está o seu problema. A gente usa o dinheiro mal porque os nossos desejos, o nosso coração é mau. Certo? Bom, e o outro lado, então, de quem esbanja ali, a mocinha ali embaixo, né? Coração idólatra, para a gente fazer um paralelo aqui, né? Ele tem a sua identidade em posses e status. É isso que eu valorizo. Eu valorizo o que eu tenho e também quem eu sou para a sociedade, para os outros, né? É um coração cobiçoso, que quer as coisas, quer pessoas, muitas vezes, né? Tem inveja do que os outros têm. Por que eu, que sou mais inteligente, mais santificado, não tenho um carro importado? E aquele irmão que é mentiroso, que engana as pessoas, que é menos santo que eu, ele tem. Por quê? Você percebe que você está... É aquela coisa da soberba espiritual, né? Eu me acho muito espiritual. Só que na hora que eu faço essa crítica, eu vejo que eu devo estar pior do que aquele irmão. Né? Dinheiro é um fim em si mesmo. A gente ganha dinheiro porque eu preciso de mais dinheiro. Porque ele me proporciona coisas. Experiências, né? Hoje em dia é assim, experiências. Né? E eu mereço. A gente tem uma sociedade que fala que a gente merece o tempo todo. E a gente acredita, esse que é o problema. Né? Porque fala assim, olha, você
trabalhou tanto para conquistar. Então você merece desfrutar disso. Né? Você lutou para chegar onde você chegou. Só você sabe o que você sofreu. Então você merece essa recompensa. E aí, isso fica entranhado na nossa mente. Então você trabalha ou estuda a semana toda e você fica na dependência de recompensas. Agora eu vou maratonar a série porque eu estudei muito, então eu mereço essa recompensa. E a gente fica, parece cachorro. Né? Fez o negócio certo, abanou o rabinho, pronto. Agora você tem um biscoitinho. Entendeu? E a gente fica nisso. O nosso problema é o seguinte, nós crentes, nós vivemos num mundo meritocrático. E faz sentido, eu sempre digo isso, no mundo que não crê em Deus, faz sentido tudo ser pelo mérito. Você fez mais, se esforçou mais, você merece mais. Mas no reino de Deus, que é tudo pela graça, não faz sentido isso. Só que a gente não consegue distinguir as coisas e a gente se confunde. Então eu quero dizer para vocês que vocês têm que jogar o jogo de assim, sejam melhores, trabalhem duro e vocês vão ser reconhecidos. Mas na minha cabeça é assim, Senhor, obrigado porque é graça do Senhor. O Senhor que me fez levantar, porque eu não queria. Né? O Senhor que não me fez ficar doente, porque eu como um monte de porcaria, tenho uma vida doida e mesmo assim não fico doente. E ainda cheguei, consegui trabalhar, consegui estudar. Né? Vocês não acham que é graça de Deus? Com certeza absoluta. Então é o Senhor que está fazendo isso. Então eu não mereço. E aí, quando você fala que eu mereço, aí você nunca está contente. Nunca. E essa medida, ela nunca vai se encher. Porque só Deus pode preencher. E você vai querer mais, e mais, e mais, sem saber por quê. Direito. O descontentamento leva à ostentação, ao imediatismo, ao consumismo, ansiedade. Será que eu vou ter para amanhã? Porque eu não sei se existe um Deus que vai prover para mim. Murmuração, reclama toda hora de tudo. Né? E ganância, para acumular mais. Avareza. Eu quero dizer para vocês que o fato de você ser descontente não quer dizer que você faça uma gestão errada. Eu diria até que pelo contrário. O pessoal que é muito ganancioso faz ou paga pessoas para gerir bem os seus recursos, né? Porque isso é muito importante para ela. Nós que somos crentes, ainda a gente fala assim, não, Deus proverá, eu posso fazer qualquer besteira que Deus vai prover. Errado. Você é mordomo. Por que você está terceirizando para Deus algo que é sua responsabilidade? Ele já falou que você é mordomo. Você que não entendeu. Certo? Perguntas? Esse aqui é o final desse mapa mental. Se alguém tem alguma coisa para perguntar a respeito disso. Eu tenho uma pergunta, mas talvez vai ser trabalhada na parte prática. Sim. Só pode falar no microfone, por favor. Beleza. Bom dia, gente. Gustavo, minha pergunta é em relação em como a gente consegue equilibrar todos esses pratos, mas numa questão prática mesmo. Porque a gente muitas vezes consegue entender isso de uma maneira teórica, mas como na prática a gente consegue dar dízimo, dar oferta, a gente entende que isso é um princípio, não vamos discutir sobre isso, mas como a gente consegue equilibrar essa questão de posso viajar, mas também eu preciso cuidar das pessoas que estão em dificuldade, como eu penso na minha aposentadoria, de maneira prática, porque eu acredito que a maior parte das pessoas trabalham ou estudam, e a nossa vida é corrida, a vida de São Paulo faz com que qualquer distância curta se torne longa. Como a gente consegue organizar isso na prática, sei lá, no celular, sei lá, uma planilha, para que a gente consiga ser realmente bons mordomos, sem que isso vire uma bagunça e um fardo. Desejo realizado.
porque você vai ter isso aqui agora, né? Você vê como Deus é bom? Você já pediu, já vai acontecer. Mas eu só queria, para encerrar essa minha parte aqui, né, falar o seguinte, tá? Tem um outro texto aqui de 1 Timóteo 6, de 6 a 10, que também é muito elucidativo para nós. Quanto tempo eu tenho? Acabou, né? Então, infelizmente, a Cecília vai ter que assumir o meu atraso. Mas, enfim, ela vai conseguir, que eu sei. Diz assim, ó: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Você ser contente já é riqueza, do ponto de vista de Deus. Sabe por quê? Você não vai reclamar. Você vai agradecer. Você vai usar bem o que você tem. Você não vai desperdiçar o que Deus está dando para você. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas Deus é tão bom que Ele dá muito mais. Tá? Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. É muito interessante que assim, não é Deus que aflige. A pessoa que persegue a riqueza pela riqueza é que se aflige. Essa busca incessante, ela é sofrimento. E é disso que Deus quer nos livrar, entendeu? Então, sigam esses princípios. Princípios, nós somos mordomos, certo? E agora a Cecília vai falar como então que a gente faz isso. No final eu mostro. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo tempo reduzido que eu tenho aqui, mas Deus vai me ajudar aqui. Então aqui eu trouxe em formato de planilha, mas não necessariamente o orçamento, né, precisa ser feito com essa ferramenta, mas é a ferramenta que eu utilizo. Não é nesse formato, mas é bem parecido. E eu trouxe aqui no formato para que vocês tenham condições de entender de forma didática, tá? Então, duas coisas que eu gostaria de falar aqui para vocês. Ai, Cecília, eu sou péssima em matemática. Não tem problema, tá? Porque são só duas operações básicas, soma e subtração, então é mais e menos. E eu também coloquei uma calculadora aqui, porque hoje em dia, né, vocês conseguem ter ajuda também de uma calculadora. Então, assim, para aqueles que falam, eu sou péssima em matemática, eu vou dar uma má notícia para vocês hoje. Não é desculpa para vocês não terem orçamento. Tá bom? Então, a partir de hoje, quem está aqui ou quem está assistindo já não vai poder ter essa desculpa. E a segunda coisa é o seguinte, muita gente fala assim, nossa, mas assim, sabe, é muito complicado, tem que raciocinar, tem que fazer muita conta. Eu falei, gente, quando a gente começar a olhar essa planilha aqui, esse orçamento, vocês vão ver que é muito mais uma questão emocional do que racional, né? Então, a gente vai chegar e vai tratar esses dois pontos, e aí vocês também me ajudam com algumas perguntas para ajudá-los na questão individual de vocês. Mas eu trouxe aqui um exemplo, tá? Eu coloquei uns valores aqui, né, de mais ou menos uma pessoa jovem no início de carreira, ou então com alguns anos de formado. Não sei se os valores estão corretos, mas aqui é simplesmente para fins didáticos, tá? Se vocês acharem que, nossa, que absurdo, né? Mas, às vezes, algumas coisas assim, são absurdas mesmo para a gente até mesmo olhar e falar assim, que a gente pode fazer ajustes. Então, aqui coloquei mês de junho, e a gente tem a coluna, né, de receitas, que é onde entra dinheiro, e a coluna de despesa, que, para variar, sempre é mais longa do que a de receita, né? Mas a gente vai conseguir fazer tudo dar certo aqui. Vamos lá. A gente está aqui hipoteticamente considerando, né, que a pessoa trabalha com carteira assinada, né, tem um salário bruto de 4.000 e o salário líquido, não sei se é isso, tá? Mas eu coloquei lá, descontando alguma coisa, 3.700 e pouco. Tá? Aí a calculadora está aqui. E aí, à medida que a gente vai colocando as receitas, vai somando e as despesas vai diminuindo. Aí, por acaso, essa pessoa, sei lá, faz serviço, né, de
sabe música, dá aula de música, então sabe, né, dá aula particular de matemática, de português, alguma coisa, e tem uma receitinha extra, né, que eu digo que é líquida assim, de R$200. Então, no final do mês, tem mais ou menos quase R$4.000 que chega no bruto. Né? Despesas. Hipoteticamente, aqui, a gente vai colocar aqui alguns itens. O dízimo, tá, gente? Não vou entrar aqui no mérito para ficar discutindo e tal. É 10% do bruto. Porque, pessoal, líquido é do bruto, tá? Porque a gente entende que você recebe o salário de R$4.000. Se o governo vem e come, né, parte desse dinheiro, Deus não tem nada a ver com isso. Não estou falando, né? Faz parte do processo, porque isso também Deus falava que a gente tem que dar a César o que é de César. Né? Então, dá a Deus o que é de Deus. Então, em cima do bruto, 400. Tá? Então, aqui está na linha, a gente coloca primeiro, porque a gente não tem dificuldades depois de colocar os outros itens. Oferta. Oferta é opcional. Coloquei aqui, né, 1% aqui, 40%. Mas pode ser até 0, num determinado mês que está passando dificuldade ou tudo. Esse item é opcional. Dízimo a gente não discute, a gente coloca aqui na linha mesmo. Aluguel ou financiamento, né, R$1.000. Condomínio, 150. Água, 60. Vocês vão reparando que a cada vez que sai aqui uma linha, vai subtraindo aqui na coluna, né, da calculadora. E eu vou passando gás, luz, celular com internet, tem combos aí, tudo, supermercado, transporte, iFood. Eu acho o iFood meio absurdo, né? Mas não sei, né? Hoje em dia tem muita gente que coloca streaming, vestuário, lazer. Esses itens aqui são despesas pessoais. Aí eu vou chegar aqui e explicar. O que é despesa pessoal? Pessoal, assim, o que é para ser discutido na hora da gente ver o que dá para cortar ou não. Essa parte aqui que é a parte emocional. Entendeu? Porque o racional, você fala assim, aluguel ou financiamento. Racionalmente, você não vai ficar sem casa, sem teto, né? Então, isso aqui você não vai discutir. Você pode até discutir, vou para um lugar menor ou maior, né, para um bairro mais afastado e tudo, mas essa linha vai ter. Condomínio, água, gás, você tem que ter. Né? Você pode até pensar em meios de economizar um pouco, mas cortar você nunca vai conseguir cortar, porque faz parte do dia a dia, é básico. Celular, internet, eu digo hoje, assim, principalmente internet, para quem trabalha muito remoto e tudo, é uma forma, um meio de trabalho também. Mas, se não for o caso, você pega e coloca na linha de despesas pessoais. Então, isso aqui não é uma coisa fixa. Dependendo da sua situação, alguns itens aqui podem entrar na despesa pessoal e alguns itens que, aqui no meu exemplo, está como despesa pessoal, pode ser um item básico necessário para o seu dia a dia. Supermercado para fazer compras e tudo. E aqui eu coloquei reserva de emergência, aposentadoria, investimento, né, e outras coisas. Aqui são os itens que a gente vai começar a planejar e vai começar a jogar e ver como é que a gente transita nessa planilha. E a gente sobra aqui no final, com as receitas e despesas, um valor, né, positivo de R$95. Aí o pessoal fala assim, Cecília, o que eu posso fazer com R$95,49 que sobra no final da minha conta? Gasto tudo? Não. Né? O que a gente pode fazer nesse exemplo aqui? Aí a gente vai começar agora a brincar com isso aqui. Eu falei assim, ó, né, assim, olhando isso aqui, de cara, considerando que não tenho reserva de emergência nenhuma, colocaria aqui nesse item, 95,45 reserva de emergência. Eu vou explicar o que significa reserva de emergência. Reserva de emergência, como o pessoal de finanças fala, é um montante de dinheiro, né, que vai te ajudar no momento que você tiver emergência. Quando que vai ser esse momento? Não sei. Eu não sei quando é que uma geladeira quebra. Eu não sei se eu tenho um carro, né, o pneu do carro vai furar. Eu não sei, né, se eu vou ficar doente, vou precisar ficar internada, ter que gastar com alguns... Então, eu não sei um monte de coisas que podem acontecer na vida. Deus nos deu inteligência para a gente pensar, poxa, né, que nem José fez, né? Lá ele sabia, né, que ia ter 7 anos de abundância para depois 7 anos de pobreza, né, de fome, lá no Egito, em toda a região. Aqui, no nosso caso, a gente considera que
Algumas coisas, muitas coisas a gente não sabe. Então, o que os especialistas recomendam? 6 meses dos seus gastos. Se esse é o valor do seu gasto mensal médio, você tem que acumular 6 meses, no mínimo, né, desse valor aqui. Então, você fala assim, nossa, eu já tenho que começar a pensar a juntar 6 vezes 3.880. Começo com 95,49. Um dia eu chego lá, né? Aí você fala assim, ah, legal, mas eu queria acelerar esse negócio aqui. Como é que eu posso fazer aqui para poder melhorar isso aqui? Aí eu falo assim, vocês querem me ajudar? Onde? iFood, né? Você fala assim, nossa, isso aqui... Não, mas, gente, tem gente que não tem nem esse controle, aí depois, quando vê, vai chegar no 1.000, viu? Eu estou te falando. Aí você fala assim, iFood 1.000. Aí eu falo assim, pô, mas... Aí eu vou aumentar o supermercado. Beleza, você vai aumentar, mas... Por exemplo, você vai tirar 1.000 aqui, você pode baixar para 500, para 200, vai aumentar o supermercado. Mas a soma dos dois não vai dar 1.200, com certeza. Aí, o que você faz? Vamos dizer que eu consiga diminuir aqui para 500. Vou aumentar a compra de supermercado em 300. Vai me sobrar quanto? 200, né? O que eu faço com esses 200? Reserva de emergência, né? Então, vocês vão começar a olhar e falar assim, nossa, mas aqui eu posso chegar, de repente, né, R$1.000. Eu acho que eu posso morar num lugar um pouquinho mais distante do trabalho, ou então pode ser na mesma região, mas num local um pouquinho menor. E aí você vai jogando. A planilha, gente, eu falo, ela é importante não para deixar a gente desanimado. É para você olhar para ela e falar assim, nossa, eu tenho um jeito de ajustar isso aqui. E, geralmente, essas coisas aqui são muito difíceis de você chegar e cortar. Eu imagino e eu sei. Por quê? Porque é a história do eu mereço, né? Trabalho tanto, né? Eu tenho que ficar em casa comprando coisa no supermercado, fazendo comida e tudo. Eu tenho a graça, né, que Deus me deu um marido que adora cozinhar. Então, assim, né? Dou graças a Deus. Eu falei assim, eita. Então, assim, a gente não gasta nada com iFood. Olha só que bom. A nossa linha de iFood é 0. Mas supermercado, para variar, é bem alta, porque ele também gosta de produtos assim, né, meio sofisticados e faz uns pratos assim, né, elaborados. Aí, mas tudo bem, né? Compensa. Assim mesmo compensa. E aí, para aqueles que tiverem com valores mais próximos disso daqui, da reserva de emergência, a gente fala assim, regra geral, tem que ter, né, no mínimo 6 meses de despesas. E aí, quando você for usar num caso de emergência, depois volta a recompor. Mas, se você está muito longe ou alguma coisa assim, ou perto, a gente fala assim, então vamos fazer o seguinte, né? Pensa na aposentadoria, que é uma coisa que o Eduardo comentou. A aposentadoria é um item muito importante. Para quando a gente é jovem, a gente pode usar a nosso favor a questão do tempo, que tem a questão dos juros compostos. Eu não vou entrar aqui para falar, mas depois vocês buscam na internet para entender o que é o efeito dos juros compostos aí, porque é interessante. Quanto mais tempo você tem, mais, né, dinheiro consegue ser acumulado, né, nesse período. Você pode pegar esse 95, por exemplo, aqui, falar assim, 90% eu vou colocar na reserva de emergência e 10% eu vou colocar aqui na aposentadoria. Você vai falar assim, nossa, mas é pouquinho, né? 9%. Não faz mal, não faz mal. Começa com pouquinho, que uma hora que você olhar assim, daqui a 10 anos, 30 anos, você vai ver que isso vai crescer. Tá? Então, vocês começam a fazer isso daí. Conseguiu fazer? Aí vocês começam a equilibrar, começar a ver. Aí falou assim, agora eu começo a pensar nos projetos. Eu quero ir para a Disney. Como é que eu faço aqui? Quanto que custa para ir para a Disney? Pesquisa, uma passagem mais ou menos, a diária, os parques. Vai precisar de tanto. O dólar está custando tanto. Pega a sua calculadora, faz a conta toda e fala, para viajar para a Disney eu vou precisar de tantos, né, R$1.000. Começa a projetar isso e fala assim, se eu conseguir juntar R$500 ou então R$200 durante 2, 3 anos, de repente eu consigo ir para a Disney.
Aí você vai juntando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês materializam, escrevam aqui no lugar investimento projeto 1 ou 2, quando você olha assim, comprar roupa ou, né, juntar dinheiro para ir para a Disney, vai ser muito mais fácil vocês não comprar aquela roupa que você não precisa e colocar na conta da viagem para a Disney. Então, usem a planilha não como uma forma assim de, ai, meu Deus, eu tenho que ficar olhando aqui as contas, vendo. Não, veja como uma forma de oportunidade para vocês conseguirem fazer, realizar sonhos e abençoar pessoas também. Né? Porque a gente fala aqui, tem várias coisas que, por exemplo, né? Quem aqui já foi numa festa de casamento e é convidado para ser padrinho? Então, padrinho dá um presente razoável, né? Pelo menos você gostaria de. Então, você pode colocar isso aqui, né? Porque geralmente, que convidado a padrinho, você é convidado alguns meses antes do que, de repente, até as outras pessoas, né? Então, você já está sabendo, você já sabe, com meses de antecedência. Você fala, opa, né? Aqui, ó, presente para casal tal e tal. E já começa. De onde que eu vou tirar? Gente, pelo amor de Deus, né? Porque muita gente faz assim. Passou mês, 1 mês, 2 meses. Chega no mês do casamento, tem que comprar. Não juntou dinheiro para. Não tem a planilha. Passa cartão de crédito. O que acontece depois, no mês seguinte? Entrou na dívida, né? Porque não conseguiu vislumbrar, planejar com antecipação o que poderia ser economizado para conseguir proporcionar isso para os seus, né, entes queridos. Então, acabou? Tá. Então tá, beleza. Eu cheguei aqui e pensei aqui numa hipótese assim. Gente, eu coloquei aqui, sobrou dinheiro. E eu que tenho dívida? Já comecei aqui, né, já perdendo. Eu vou fazer a pergunta só para saber se eu sigo ou não nesse raciocínio. Alguém aqui tem dívida para eu tentar explicar aqui como que a gente consegue saldar? Ninguém tem dívida? Então tá bom. Então tá bom. Não, porque senão eu ia pular, né? Aí eu falei... Aqui meu está negativo, né? Eu comecei aqui negativo. O que eu faço, né? Você coloca aqui, né? Pagar a dívida 1, pagar a dívida 2, né? Vai colocando aqui as linhas. E você vai fazer o mesmo exercício. O que você tem que fazer? Você vai ter que ajustar as outras linhas aqui para que o valor daqui seja menor que a receita. Ou, tá? Porque tem muita gente... A gente é mais fácil trabalhar aqui. Ou olhar para essa linha, essa coluna aqui de receitas e ver como que eu consigo ganhar mais dinheiro. Né? Porque aqui é mais fácil de atacar. Aqui não necessariamente é tão mais fácil. Mas você pode planejar. Eu posso me organizar para verificar se eu posso dar mais aulas de música, ou então dar mais aulas, né, particulares. Ou então vou procurar um emprego que consiga ter melhores condições, melhores oportunidades. Tudo vai depender também do seu currículo. Tá? Então, precisa também avaliar e ser um pouco consciente nessa questão aí. Mas, se você não consegue aumentar a receita, aqui que vai ter que ser o lugar que a gente mexe. Primeira opção alternativa que eu dou para vocês. Avaliem, olhem as despesas pessoais. Enxugou o máximo que vocês conseguem enxugar, não dá mais para mexer, aí vai ter que começar a olhar. Como é que eu mudo de casa para ter um aluguel menor, um financiamento menor? A questão do condomínio também tem que avaliar. E a questão de gasto de água, gás, luz, porque, às vezes, a gente também está desperdiçando e não está fazendo o uso correto dos recursos que a gente tem em casa. Tudo bem? Esgotei algumas possibilidades. Aí eu queria ver com vocês quais seriam as dúvidas. Resposta... Tá claro? Então tá bom, Léo. Eu agradeço. Você pode complementar depois. Eu gostei da forma como você falou, eu achei interessante porque nosso Deus é organizado. Então, a gente também precisa se organizar para
É uma das formas da gente também estar sendo parecido com Cristo. E outra coisa que eu queria perguntar era em relação... Eu já vi algumas palestras de finanças em que eles falam de porcentagens, tipo, destina tanto para isso, tantos por cento para isso. Você acha interessante fazer dessa forma? Sim, o que você pode fazer, eu não trouxe isso porque é você pode criar uma coluna aqui e aí você pega, né? Aí você vai fazer a operação de divisão, tá? Vai sair do mais e menos, em cada linha você vai colocar, né, o valor que você tem, né, 400, né, em cima das despesas você consegue ver a porcentagem de quanto que você está alocando. E é lógico, tem estatísticas que falam, você tem que gastar até tantos por cento em aluguel e condomínio. Tudo isso vai depender da região também que você mora e tudo. Tal. Por isso que eu não trouxe aqui. Mas, assim, pode ajudá-la no processo. Tá? Porque, por exemplo, se você está gastando 50%, né, das suas despesas em aluguel condomínio, aí não tem jeito, não vai sobrar nada para o resto das coisas. Está ali realmente o problema que você tem que realmente atacar. Esse processo da porcentagem que você coloca pode ser um meio pelo qual você identifica os maiores gastos em porcentagem e aí você avalia se tem condições ou não de reduzir, ou necessidade de realmente reduzir. Tá. Tem outra pergunta. O que você acha de cartão de crédito? Cartão de crédito. Então, tá, vamos lá. É uma pergunta bem pessoal. Para mim, né, para a gente, que utiliza o cartão de crédito como meio de pagamento, é ótimo. Por quê? Porque eu sei até onde que eu posso gastar em cada item com o cartão de crédito e eu pago com o cartão de crédito. E concentra tudo num único dia, porque aí consegue, né, ver quanto que cai o salário e tudo, e aí eu boto ele para pagar pouco depois. Não deixo para pagar no mesmo dia, porque se acontecer qualquer coisa, o banco está fora do ar e tudo tal, dá problema, né? Então, deixa alguns dias depois e você paga a fatura integral. Usar cartão de crédito como meio de crédito não é saudável. Então, para aquelas pessoas que não têm controle, eu diria hoje que não utilize. Mas, à medida que consiga ter controle disso, pode usar, porque tem um monte de benefícios que hoje em dia os cartões de créditos oferecem. Mas, se você não tem controle, abra mão desses benefícios, porque eu te garanto que não adianta ter os benefícios que você não consegue usar, né, e você tem que pagar juros absurdos com cartão de crédito. Mais alguma pergunta? Você pode dar alguns... Sim, ali. Sim. Bom dia, gente. Obrigada pelas palavras. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre investimento, mais de LCI, LCA, poupança, ou até criptomoeda também, entrando um pouco mais nesse assunto. O que vocês acham? O que vocês recomendam? Qual seria a porcentagem? Tá, vamos lá. Esse é um assunto meio complicado, né? Porque é de perfil para... Resumindo, tentando ser bem assim prática. Cada pessoa é uma pessoa, cada um tem seu perfil, né? Então, tem pessoas que são mais conservadoras, moderadas e arrojadas. Esses são termos técnicos de finanças que aí eu vou pedir para vocês pesquisarem depois, para vocês poderem se familiarizar por causa da questão do tempo. Para quem está começando, né, eu recomendo que comece sendo conservador, porque assim, né, você tem uma dificuldade enorme de ganhar dinheiro. E aí, na hora de investir, você vai ver seu dinheiro assim, né, diluído muito rapidamente. Tem gente que ainda não tem, né, no início da caminhada de investimento, esse tipo de, vamos dizer, maturidade para lidar com isso. Então, para não sofrer muito, que a gente fala que é o teste do travesseiro, né, que você dorme tranquilamente, vá primeiro em investimentos que não rendem tanto, mas que tem a questão da baixa volatilidade, ou seja, você não vê seu dinheiro ficando menor do que você aplica. Aí, nesse caso, aí tem os produtos. Tudo depende das taxas administrativas cobradas em cada produto. Então, existem vários sites no mercado que dão alguns exemplos, mas ele sempre depende de taxas, né? Hoje em dia...
Você falou de LC, LCA. Hoje em dia, ele é isento de imposto de renda, né? Mas já tem uma EPP a partir do ano que vem, possivelmente, incidir imposto de renda. Então, isso depende e tal. Mas eu vou dizer para vocês, independentemente de ter imposto de renda ou não ter imposto de renda, vai ter juros, vai ter ganho de capital. A diferença é que vai ser um pouco mais ou um pouco menos. Tá? Então, pensando por esse princípio, que é muito melhor do que deixar parado na conta sem render nada, aplica CDB, LCI, LCA, Tesouro, Selic, essas coisas. Tá? Detalhe, reserva de emergência somente em produtos de renda fixa. Pelo amor de Deus, ninguém coloca reserva de emergência em ações que, na hora que você precisar numa emergência, as ações estão lá embaixo. Tá? Então, é só para deixar claro aqui que eu esqueci de colocar esse ponto. Só complementando, né? A questão de investimento depende muito também do seu projeto, de quando que você vai precisar daquele dinheiro. Então, cada produto está associado também a um tempo que você tem que deixar o dinheiro aplicado para você ter o retorno, certo? Então, se você calcula o tempo dos seus projetos, né, 3 anos para ir para a Disney, você pode sim colocar num produto financeiro que você vai resgatar em 3 e que vai te dar um bom retorno em 3 anos. A aposentadoria é para daqui a 30, então coloca em algum veículo financeiro, algum produto de longo prazo, certo? Até para você não ser tentado a tirar o dinheiro. Então o dinheiro ele trava, entre aspas, né? Mas se você quer ter os juros, então vai ter que deixar o dinheiro lá. Se você precisar por alguma catástrofe, aí você tira, mas perde os juros, certo? Então, tudo depende dessa programação que se faz. Então, se você chegar para o gerente do banco, que ninguém fala com o gerente hoje, né? Mas enfim, né? Vamos imaginar essa hipótese, tá? Que a sua amiga é gerente de banco, aí você fala assim, eu tenho 3 projetos, um para daqui a 1 ano, outro para daqui a 3 e a aposentadoria para daqui a 30. O que é bom para esses prazos? Bom, você já chegou com uma informação importantíssima. Você já tem noção de para que você vai usar o dinheiro, quando vai usar o dinheiro. Isso é fundamental para investimento. Aí você falou de cripto, né? Depende da aversão, né, ao risco que se tem. O pessoal fala apetite ao risco. Alguém gosta de risco aqui? Eu não gosto. Então, eu gosto do termo aversão ao risco. Você tem baixa aversão, você tem... Né? Mas, assim, ninguém gosta de risco. Então, cripto é alto risco. Né? Mas pode ganhar muito. Pode perder muito. Pode perder muito também. Entendeu? É uma roleta. Tá na moda. Sim, tem um monte de jovens ficando ricos aplicando em cripto. Né? Precisa ver. Esse é um mercado ainda que precisa ser regulamentado. Né? Tem um amigo que ele fala, olha, não é que no cripto só tem bandido, mas todos os bandidos estão lá. Não é que só tem bandido, mas todos os bandidos estão lá. Lavando dinheiro, extorquindo, fazendo sequestro. Né? Então, assim, criptomoeda hoje é uma terra de ninguém. Mas dá muito dinheiro. Sim. Mas está sendo usado para um fim maléfico. Também. Entendeu? Então, aí vai da consciência de cada um. Eu não aplico em criptomoeda. Também por causa também da nossa fase de vida, né? Também por isso. Parece que não, mas esse negócio da aposentadoria de 30 anos, eu vou receber o ano que vem. Porque já faz 29 anos que eu comecei. Previdência privada. Previdência privada. Então, o ano que vem vai fazer 30 anos e eu vou parar de pagar, olha que maravilha, e vou começar a receber. Aí você fala assim, mas você começou com quanto? 5 anos? Não. Eu comecei, né? Eu tenho 54, tá? E naquela época que eu comecei, eram 30 anos, né? Para você receber. Então, a gente começou a trabalhar, ganhava uns 2.000, eu falei, vamos aplicar cada um de nós aqui, R$100, e vamos aproveitar esse tempo. Eu vou falar, 30 anos passou assim, voando, voou.
Eu nem senti. E assim, eu me sinto bem, jovem não, né? É exagero, mas me sinto bem de saúde, fisicamente, e passarei a receber. Então, sabe aquela linha aqui tem uma linha de despesa? Ela vai embora e vai aumentar uma linha ali na receita. Olha só que maravilha. Ah, eu não fiz nada? Lógico que eu fiz. Me programei, trabalhei muito, né? Deus me deu a bênção de depositar todo mês isso. Nunca falhou, né? E agora chegou a hora de receber, certo? Se eu não morrer antes, né? Porque sabe como é que é, né? Falta um ano, é aquela coisa. Mas, enfim. Mas deu para entender? Por isso que precisa começar cedo. Por que precisa começar cedo? Porque quando eu entrei nesse produto de previdência privada, eram 30. Era 55 anos para começar. Hoje já é 62, 65. E vai aumentar, tá? Então, quer dizer assim, se você deixar para entrar mais para frente, em vez de 65, vai ser 75. Para você começar a receber. Pode, só deixa eu passar o microfone. Bom dia, pessoal. Um jovem de 18 anos que começa hoje a pagar essa previdência privada, então ele terá um resultado final aí bacana também, né? Sim. Nossa, sim. O jovem sempre vai ter um resultado se começar cedo. Aí depende de quanto você vai aportar. Mas veja, não é para você ficar rico. Certo? É para complementar a renda, né, da Previdência Social. E eu recomendo, inclusive, assim, eu pago previdência privada e pago a previdência do governo. Por quê? Porque eu quero receber mais. E eu vou continuar trabalhando? Com certeza. Até quando? Até quando Deus me der condições. Né? Por que a gente precisa de aposentadoria? Porque você vai envelhecer. Você não vai mais ter o mesmo vigor, você vai ficar doente. As suas despesas com remédio, que Cecília tinha colocado um remédio, que eu falei, tira isso aí, jovem não tem isso. Né? Mas quando você fica velho, é assim, começa a aumentar muito. Deu para entender? Então você precisa se preparar para isso. Eu acho que assim, a gente, como a Cecília falou, Deus nos deu inteligência, nos deu condições, recursos, informação. A bênção de vocês estarem aqui ouvindo isso. E vocês têm escolha. Eu escolhi não gastar em outras coisas, mas colocar na Previdência. Então, tudo é uma questão que a gente chama de custo de oportunidade. Por isso, coloque as coisas assim, né, em perspectiva sempre. Eu vou gastar nisso ou nisso? Porque se você não fizer isso, o dinheiro vai embora. Tá? E outra coisa que é importante dizer aqui é, sabe onde é que essa planilha vai furar? Para todo mundo? É nesse item aqui, ó, nesses itens de despesas pessoais. Sabe por quê? Porque para todo mundo o céu é o limite. Então o que a gente faz? Você chega e fixa esse valor. Um teto de gastos. Um teto de gastos, que nem tinha no governo e o governo tirou. Né? Então, teto de gastos é necessário para nós. Então, a gente se estabeleceu um teto, né? Dando a nossa experiência pessoal aqui. Eu tinha um limite pessoal e a Cecília um limite pessoal. O que é limite pessoal? Tirando todas aquelas outras coisas, para a gente que é um pouco radical nisso, tá? Assim, para casados, tá? Só para a gente vai estourar um pouco. Tudo que eu gastava comigo, inclusive indo para o trabalho, comendo, tá? Na região onde eu trabalhava, lá onde eu trabalho, e a Cecília tinha a mesma coisa. E talvez o dela fosse maior, o dela já foi igual, já foi maior, né? Porque ela precisava cortar o cabelo, para cortar o cabelo de mulher custa mais caro, não sei o quê. Ela trabalhava na região da Paulista, mais cara também, né? Transporte mais caro. Então, o valor que ela tinha para custear isso era maior do que o meu. Mas era um valor fixo. E era um valor que, se eu quisesse comprar um sapato, eu tinha que tirar desse valor. Com o que eu ganhava por mês, eu comprava 20 pares de sapato. Poderia comprar. Com esse limite,
eu tinha que economizar uns 4 meses para comprar um par de sapato. Então, não é um valor confortável. Deu para entender? Mas, assim, é fixo, porque fixando esse valor, eu entrei na planilha, agora eu sei quanto que eu gasto por mês. Porque o nosso problema é, a água é tanto, a luz é tanto, mas e as minhas despesas? Nossa, eu estou frustrado, eu vou gastar, eu vou na livraria, eu vou comprar o sapato para melhorar meu humor, eu vou no restaurante e tal com a minha esposa, entendeu? Porque a gente está chateado, ou porque a gente veio aqui, abençoou tantas pessoas, então vamos comemorar, a gente merece. Opa, eu ouvi isso daí? Deus vai nos abençoar. Não, Ele já nos abençoou aqui, estando aqui com vocês. Eu não preciso ir além disso. A gente precisa parar com esse negócio de autoindulgência, sabe? De recompensa. Eu não preciso ficar sendo recompensado toda hora. Tem que parar com isso. E sabe por quê? Quando vocês forem criar os filhos de vocês, vocês têm que parar com isso também. Nossa, fez um negócio bom. Não fez mais que obrigação arrumando o quarto. Não fez mais que obrigação lavando a louça. Não fez mais que obrigação arrumando tudo que você bagunçou. Deu para entender? Então a gente tem que parar com isso. Perguntas, só para a gente... Deu para entender, né? Limite de gastos. Tá? O governo não tem mais, mas a gente precisa ter. Tá? Não entra nesse negócio de arcabouço, não. Entendeu? Isso não vai dar certo. Tá? Sim. Eu falo muito, mas eu preciso aproveitar a oportunidade. Vocês têm um controle mensal, semanal? Como é que vocês fazem isso? Ou todo dia vocês reservam como se fosse um devocional ali para verificar qual a situação? Tá, assim, eu falei dele da questão de ele gostar de fazer comida. Eu gosto de fazer contas. Boa pergunta. Tá? Então, assim, sou eu que controlo lá. A gente define tudo, tal, mas sou eu que controlo. Linhas gerais. Eu tenho uma planilha dessa para cada mês. Por quê? Porque IPVA cai no mês de janeiro, né? IPTU cai no mês de fevereiro. Dezembro tem mais gastos final de ano. Então, assim, eu já projeto. E aquela história que eu falei do presente de casamento, para eu poder gastar em dezembro com alguns presentes a mais, eu já vou juntando dinheiro ao longo do ano. Então, tem aqui a linha, presente final do ano. São coisas simples, né? Tem coisas que a gente sabe que vai acontecer. Então, já aproveita e põe aqui já em junho. Por que eu vou ter guardado? Porque eu vou pagar à vista lá na frente. Não vou me endividar, pagar em... Dica, né? Em vez de vocês, né, comprarem no cartão e dividir em 12 parcelas, né, junta 12 meses para pagar à vista no cartão. Com desconto, tá? Então, a gente tem isso. Eu faço o controle semanal, normalmente. Porque é muito mais fácil você controlar no mês do que você tem um tantão de contas e ver no final do mês. Porque quando você vê no final do mês, sabe o que você vai fazer? Você só vai constatar o que você já gastou. Quando você vai, pelo menos semanal, você vai poder ajustar. Ó, gastei um pouco mais aqui no supermercado, vou ter que ver para onde eu vou diminuir. Então, semanal, acho que é uma frequência boa. Quando você sai numa viagem, alguma coisa e tudo tal, talvez logo que você retorne, seja bom fazer, mesmo que, de repente, quebre esse ciclo. Né? Quando você tem um dia que você gasta mais, vai, senta e verifica. Acabou? Acabou. Ah, tá bom. Antes que a porta se feche. Cecília tinha falado sobre a parte que as despesas pessoais está muito ligado com o emocional. E eu fiquei refletindo aqui que também está muito ligado com a idolatria do nosso coração. Né? Acho que alguém na conferência falou sobre entretenimento, vai falar em alguma oficina, mas, por exemplo, o tanto que você gasta de streaming, será que realmente é o que você precisa ou você está gastando além porque você quer muito entretenimento, quer muito mais conforto, a questão da comida, gastar exageradamente, está muito ligado também com a idolatria do nosso coração, né? A gente não administrar corretamente o que Deus colocou nas nossas mãos, é que não é nosso, é dele, né? Bom, vou falar exatamente do streaming, tá? Eu não tenho nenhum streaming, não sou assinante de nada, nunca fui. Por quê? Porque eu gosto muito, entendeu?
Eu gosto demais de série, eu gosto demais de música. E assim, isso seria um ralo sem fim. Eu teria provavelmente a assinatura de todos. Ia conseguir assistir todos? Não. Mas ia ter. Deu para entender? Então, sabe aquele negócio que está escrito na Bíblia? Se te faz tropeçar, corta. Então, não precisa cortar a mão, corta o streaming. Né? Entendeu? Sim. Sim. Sim, tem versões gratuitas. Então, o nosso problema é o seguinte: você tem que tomar cuidado, não é com o que você não gosta, é com o que você gosta. É aí que você vai tropeçar. Deu para entender? Então, é isso. Assim, no meu caso, eu tive que ser radical. Porque eu me conheço, eu sou assim. Eu já gosto de série antes da era do streaming. Vocês não estão entendendo. Né? Então, aquilo, quando o Netflix apareceu, eu falei, isso vai acabar comigo. Eu não vou mais trabalhar, eu vou ficar viciado nisso aí. Eu já era viciado. Deu para entender? Então, a gente tem que se preocupar com a nossa saúde. Para mim, assim, eu estou perdendo, as pessoas falam, você viu tal série? Não vi. Você está perdendo. Você não tem papo não sobre isso, não. Sobre isso não tem nada para falar. É triste? É. Mas eu estou feliz, contente? Contentíssimo. Contentíssimo. E aí, quando eu pergunto para um amigo meu, eu falo, o que aconteceu lá mesmo? Tal coisa, tá. Beleza, obrigado. Né? Entendeu? Mas eu não quero ver. Não quero. Certo? É isso. É do coração mesmo. Por isso que a gente colocou lá a questão de idolatria. Tá? Então, eu queria só orar com vocês para a gente encerrar. Vamos orar. Querido Pai, nós louvamos ao Senhor e agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus de toda provisão, um Deus bondoso, maravilhoso, misericordioso, que nos ama e que nunca vai nos deixar na mão, Senhor. Nós te agradecemos por isso, te agradecemos porque o Senhor nos fez mordomos para sermos fiéis ao Senhor, para sermos, ó Deus, confiantes que nós nunca, ó Deus, devemos trabalhar só pelo dinheiro, mas trabalharmos para o Senhor, ganharmos dinheiro para o Senhor e fazermos sempre o melhor para o Senhor, Senhor, sendo mordomos fiéis que administram com sabedoria, com temor e conforme a Tua palavra, Senhor, todos os recursos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por isso, por essa manhã aqui, que o Senhor abençoe a vida financeira de todos, com sabedoria, com discernimento e principalmente ajudando todos a identificar os ídolos de seu coração que se refletem na forma como lidamos com o dinheiro, Senhor. Faz isso, nos ajuda e nos santifica. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso. Bom dia. Deus abençoe.